próprio sábio. Provérbios 1,7 diz, né? O temor do Senhor. E que evitavam a prática do mal. Jó 28:28, Provérbios 16:6. Persuadir os homens por causa do temor a Deus não significa intimidá-los, mas convencê-los através da mensagem do Evangelho. Então, o temor do Senhor, que não fala de ter medo de Deus, de apavorar as pessoas, mas fala de transmitir às pessoas sobre o pecado, sobre o juízo de Deus sobre o pecado e sobre a justificação, a justiça de Deus, que é aplicada tanto ao pecador como àquele que se converte. Então Deus faz aí a distinção. Todos são pecadores? Então tem duas pessoas. Dois são pecadores? Dois são pecadores. Este aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Acreditou que morreu Jesus em seu lugar. Levou seus pecados sobre ele. Este está salvo, está perdoado. O caminho dele é para cima, para o céu. Este, o outro, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não está justificado. Não está salvo. Não aceitou o sacrifício do Filho de Deus em seu lugar. Então o caminho dele é para baixo, para o inferno. E no dia do tribunal de Cristo, aquele que aceitou estará ali, sendo julgado, para que ele seja premiado por ter transmitido essa mesma salvação que ele recebeu para os outros. Já o outro, condenado, comparecerá no juízo final. Para quê? Para ser condenado, mostrado que ele nunca quis saber de Deus. Ele não quis a salvação através de Jesus. Ele não creu nessa salvação através de Jesus. Não quis se arrepender dos seus pecados. Não quis se reconciliar com Deus. Portanto, seu destino é o lago de fogo e enxofre, junto com Satanás, que ele tanto amava. Então, não é um terrorismo, mas é a explicação da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo faz isso. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus é justo. Ele aplica a justiça. Ele não vai levar para o mesmo lugar alguém que não quer saber de Jesus com aquele que se converteu, que se arrependeu dos seus pecados e que vive para Deus. Deus é justo. Número 9. Quais as duas grandes motivações paulinas para o cumprimento do ministério? Então, o temor a Deus e o seu amor a Cristo. Então, Paulo tinha motivação. Ele arriscava a sua vida porque ele era motivado por duas coisas. Então, o temor que ele tinha para com Deus, a obediência a Deus, porque ele foi incumbido de pregar o Evangelho, e o seu amor a Cristo. Vamos ver 10. Dentro da grande motivação do ministério de Paulo, o amor de Cristo, o que Paulo está procurando? Então ele está procurando advertir os crentes fiéis a não permitirem que seus opositores os convençam. Ele não tinha presunção de louvar a si mesmo, no entanto fornecia argumentos para que os coríntios se gloriassem em seu testemunho. O que importa é que todos os atos do apóstolo eram realizados por amor a Cristo. Paulo procurava advertir os coríntios para que eles principalmente não voltassem pela lei a quererem ser justificados. Então que eles não fossem derrotados pela justificação humana. Paulo não tinha nenhum tipo de presunção de querer louvar-se a si mesmo, de querer se exaltar, dizer que era melhor que os outros apóstolos, nada disso. Mas ele estava defendendo o seu apostolado para que aquelas pessoas para as quais ele pregou não fossem convencidas pelos outros a deixarem o verdadeiro e legítimo Evangelho. Como eles tinham ouvido o Evangelho dele, ele tinha que se defender para que eles soubessem que ele realmente era a autoridade de Deus, um apóstolo de Jesus Cristo verdadeiro. Então Paulo mostra que todos os seus atos, todas as suas providências, tudo que ele estava fazendo para que os coríntios acordassem, era feito por amor a Cristo, por amor aos irmãos de Corinto.
não era para benefício próprio, ele não estava visando aí um lucro financeiro, nem estava visando aí um título de apóstolo, mas era tudo feito por amor, o amor de Cristo que estava nele. Número 11. Como é esse amor que nos constrange a viver integralmente para Cristo? Então esse amor tem a força de constranger Paulo, porque não era o seu amor por Cristo, mas era o amor de Cristo por ele. Esse amor, quando aceito, crido e recebido, é o motivo supremo da transformação de nossas vidas. Então às vezes nós achamos assim, porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo. Mas veja bem, alguém que nunca nem leu a Bíblia toda, ele ama Cristo? Alguém que passa aí 3 meses, 6 meses, 1 ano sem ganhar uma alma, ele ama realmente a Cristo? Então não somos nós que amamos assim a Cristo. Nós não vivemos aí querendo conversar com Cristo, obedecer a Cristo, fazer o que Ele mandou, não entregamos totalmente nossa vida nas mãos dele para Ele fazer o que quiser, não dedicamos nosso tempo integral a Ele. Então nós não demonstramos esse amor, se é que amamos. Mas a verdade é que Cristo nos amou, e de tal maneira que deu a sua vida. Não existe maior amor do que esse. A Bíblia diz, olha, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é que é amor, morrer por pecadores, e dar a vida por pecadores. Não existe maior prova de amor do que dar a vida. E Cristo nos amou a esse ponto. Então Ele é que demonstra realmente o verdadeiro amor, o legítimo amor por nós. E João diz que nós devemos demonstrar o amor a Deus, e que se Cristo morreu por nós, demonstrando o seu amor por nós, nós devemos dar a vida uns pelos outros, dar a vida pelos irmãos, dar a vida por esse Evangelho, pela transmissão desse Evangelho. Número 12. O que implica dizer a expressão nova criatura? Implica em uma nova forma de viver, na qual desaparece a vida pregressa e os velhos costumes. Tal transformação proporciona um novo estilo de vida ao que a recebe. Tal postura é consequência lógica da conversão, pois o amor de Deus pela humanidade constrange-nos a viver integralmente para Ele. Então essa expressão nova criatura significa nova vida, nova realidade, novo governo, nova cidadania, nova Constituição. A nossa Constituição máxima, agora magna, é a Bíblia. O reino a que pertencemos agora é o reino espiritual, é o reino de Deus. Nossa maneira de viver é a maneira desse novo reino. É a maneira que agrada ao nosso proprietário, que nos comprou com seu sangue, Jesus Cristo. Nossas roupas agora são para agradar nosso novo dono. Nossa maneira de falar e de agir agora são para agradar o nosso novo dono. Então a nossa vida aqui na terra agora, nós devemos viver em Cristo e para Cristo, sempre visando agradá-lo, e não agradar a nós, e não agradar aos homens, mas a Deus. Então é uma nova criatura, nascido de novo. As coisas velhas passaram. Maneira de vestir, de falar, de agir mudou, não é mais aquela. Aquela agradava o mundo, agradava o diabo. Então tudo se fez novo agora. É um novo reino que nós pertencemos a ele. Temos um novo dono. E uma nova vida para viver agora. Diferente da vida passada. Vamos ver o número 3. O Ministério da Reconciliação. Sabemos que reconciliação é a palavra-chave da nova criação. O que significa reconciliar? Então, no grego, o verbo reconciliar, katalasso, do substantivo katalagé, significa reconciliação. Sugere a ideia de trocar, mudar.
é quando a inimizade está sendo trocada por relações pacíficas. Então diz respeito ao reajuntamento das pessoas que estão separadas. Assim como um pai e um filho que se separam por divergências familiares. Para que a relação seja restabelecida, é necessário remover os fatores que ocasionaram a inimizade. Então, o que significa essa reconciliação? O que é reconciliar? Então, é ajuntar de novo o que estava separado. Nós nascemos na Terra como criaturas de Deus. Deveríamos viver para Deus em comunhão com Deus. Ficamos separados de Deus por uma barreira